Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos mais um vídeo a uma equipa da Liga NOS em Portugal, desta vez a equipa de Nuno Espírito Santo, o Futebol Clube do Porto, que recebeu e venceu no Estádio do Dragão o Moreirense por 3-0. O Futebol Clube do Porto alinhou com o seguinte 11: Casilhas na baliza, lado direito Maxi Pereira, lado esquerdo Alex Telles, dupla de centrais com Felipe e Marcano. À frente, Danilo atuou como pivô defensivo, dois interiores, mais à direita Herrera e à esquerda Oliver, e uma frente de ataque com dois extremos puros, Jota na esquerda, Corona na direita e na frente o avançado André Silva. Este foi um Futebol Clube do Porto com uma estrutura de 4-3-3, era aquela estrutura tática inicial onde as peças se colocavam nas diferentes áreas de ação do Futebol Clube do Porto, e depois a dinâmica é que se transformava em outras estruturas, mas a base e aquilo que eu verifiquei foi um 4-3-3 por Nuno Espírito Santo. É bem visível um meio-campo onde vocês reparam que Danilo atuava à frente da linha defensiva de Nuno Espírito Santo, e depois dois interiores com bastante mobilidade, no caso de Herrera um pouco mais à direita e Oliver um pouco mais à esquerda. Este era o meio-campo do Futebol Clube do Porto, em que os interiores Herrera e Oliver depois davam uma dinâmica nos seus corredores laterais, em função também dos extremos e dos laterais do Futebol Clube do Porto. Na frente, bem visível que Jota jogou colado à linha esquerda, na direita tínhamos o já habitual Corona, e na frente de ataque o ponta de lança André Silva. Faziam assim a frente de ataque do Futebol Clube do Porto. Depois, os comportamentos e princípios de jogo do Futebol Clube do Porto é aquela dinâmica de querer ter bola, de ter posse de bola e depois fazer rodar a bola com bastante velocidade. Então o Moreirense apresentou-se um pouco mais retraído, sem a referência na frente que costumava ser Roberto, e depois encolheu-se em demasia para depois espreitar sempre o contra-ataque. E o Moreirense não fazia uma pressão alta, o que é que possibilitava? Possibilitava que Danilo, por vezes, não fazia aquele terceiro homem que eu vos coloco em jogos anteriores, em que Danilo deixa e os centrais abrem, e neste caso não havia essa necessidade, e então os centrais completamente sozinhos. Depois era a partir dos pés dos centrais do Porto, de Marcano e Felipe, que depois se iniciava o futebol para a segunda fase. Vocês vejam que Danilo é pedra fundamental à frente dos dois centrais Marcano, e depois vejam o posicionamento de Oliver, que está no corredor contrário à bola, e depois Herrera vai se aproximar para receber e dar uma linha de passe. Nos corredores tínhamos algumas variantes muito diferentes daquele 4-1-3-2 que Nuno Espírito Santo costuma jogar. No lado direito era Maxi Pereira, que muitas vezes dava a largura ao jogo do Futebol Clube do Porto, quando o Corona procurava movimentos mais interiores no terreno para criar superioridade numérica, para dar linha de passe e para soltar o corredor a Maxi Pereira. A primeira variante é que quando Corona se deslocava para o centro do terreno, dando o corredor a Maxi, depois Herrera era o interior do lado da bola, neste caso o lado direito, que depois aparecia nas costas de Corona. Portanto, temos aqui uma variante do processo ofensivo do Futebol Clube do Porto, e depois, em outros casos, era bem visível que Corona, como extremo nato, atuava no lado direito, também dando largura ao jogo do Futebol Clube do Porto, num exemplo em que Herrera está mais central e Corona dá abertura à frente de ataque do Futebol Clube do Porto. De reparar que não se vê na imagem, Maxi Pereira estava sempre no apoio a Corona.
Do lado esquerdo tínhamos mais uma variante, porquê? Porque Diogo Jota tem características para se juntar a André Silva, dependendo sempre da dinâmica de jogo do Futebol Clube do Porto. A primeira variante é que Alex Telles dava a largura também à frente de ataque do Porto para explorar o corredor esquerdo. Então reparem que Oliver está numa situação muito mais recuada e reparem no triângulo entre Oliver, Alex Telles e Jota. Jota a atuar como extremo também fletia para dentro, para quê? Para dar o corredor a Alex Telles, e depois Oliver não tinha aquela capacidade de dar a largura como por exemplo Herrera, mas continuando com uma segunda dinâmica do corredor do Futebol Clube do Porto, é que quando Jota dava a largura ao corredor, o que acontecia? Oliver aparecia nas costas de Jota, exatamente igual quando Corona fletia para dentro, era Herrera que aparecia nas costas. E aqui Alex Telles tem bola, Jota está aberto no seu corredor e Oliver depois faz a diagonal nas costas. A terceira dinâmica, que é um pouco diferente do que acontece no corredor do lado direito, também dependendo das características de Diogo Jota e de Corona, quando Oliver dava a largura, Oliver fazia uma diagonal de dentro para fora. O que acontecia? Acontecia que quando Oliver ocupava o corredor de Diogo Jota depois fletia muito para dentro e colocava-se ao lado de André Silva. E depois Herrera fletia um pouco para dentro. Portanto, esta era a terceira dinâmica ou a terceira rotina do Futebol Clube do Porto. E depois uma condicionante é que quando a bola estava no lado contrário, era Jota no corredor contrário à bola que também fletia e juntava-se também a André Silva. Raras vezes acontecia quando Corona do outro lado se juntava a André Silva. Portanto, havia uma maior dinâmica no corredor esquerdo do Futebol Clube do Porto, também devido às características de Diogo Jota. E este era um Futebol Clube do Porto com bola, muito dinâmico, com dois interiores a fazerem diagonais de dentro para fora e depois os extremos como Jota e Corona também a fletirem para dentro, não só para fazer a troca posicional com os interiores, mas também para soltar os corredores laterais para, do lado esquerdo, Alex Telles e do lado direito, Maxi Pereira. Portanto, foi um Futebol Clube do Porto com bola muito dinâmico, contra um adversário talvez um pouco acessível no Estádio do Dragão, ainda por cima quando o Moreirense também acaba por ter um jogador expulso e o Futebol Clube do Porto conseguir fazer aquilo que a treinar durante a semana depois consegue transportar para o jogo. O Futebol Clube do Porto sem bola e numa estrutura de 4-3-3 foi um pouco diferente. O Futebol Clube do Porto defendia em 4-1-4-1. O que é que acontecia? Diogo Jota e Corona desciam as linhas nos seus corredores para depois ficar com uma linha de 4 juntamente com Herrera e Corona. Atrás, para identificar aqueles espaços entre linhas, tínhamos Danilo que atuava atrás dessa linha de 4 e na frente André Silva fazia o último homem do Futebol Clube do Porto sem bola. E então o Porto defendia em linhas um pouco, não muito juntas, porque tinha jogadores entre os setores. E então eram 4, Maxi, Felipe, marcando Alex Telles, Danilo à frente e depois Corona, Herrera, Oliver, Jota e na frente André Silva. Portanto, era um Futebol Clube do Porto que, quando não tinha bola, a pressão ao portador era enorme, mas sempre muito bem estruturado e muito bem posicionado. Foi um jogo fácil para a equipa de Nuno Espírito Santo. O Moreirense foi um adversário acessível que ajudou à conquista dos 3 pontos. E nesta fase o Futebol Clube do Porto está apenas a 4 pontos do líder Benfica. Sobre a cronologia, o Porto logo no primeiro minuto tem um cruzamento de Herrera e Corona cabeceia ao lado da baliza. Aos 3 minutos o Chico Geraldes remata fora da área para uma grande defesa de Casillas. Aos 18 cruzamento de remate de Jota para uma boa defesa de Macarizi. E Corona depois não chega a tempo e dá canto a favor do Futebol Clube do Porto. Aos 29 minutos há um livre de Alex Telles, Macarize mais uma vez defende, o guarda-redes do Moreirense esteve em alta ontem no Dragão e aos 29 minutos há o golo do Futebol Clube do Porto
por intermédio de Oliver num cruzamento de Marcano, e Oliver remata para golo. O Futebol Clube do Porto aos 29 minutos já estava a vencer por 1-0. Aos 41 minutos há uma arrancada muito forte de Diogo Jota pelo corredor central, passa por diversos adversários, assiste Corona, que este remata, e André Silva de cabeça faz o golo ao estilo peixinho. Portanto, aos 41 minutos o Futebol Clube do Porto já estava a ganhar por 2-0, e aos 44 há a expulsão de Chico Geraldes, que chega ao intervalo com menos um jogador e com o Futebol Clube do Porto, a equipa de Nuno Espírito Santo, a vencer por 2-0. Uma segunda parte que o Porto iria certamente colocar os jogadores também para fazer mais minutos, salvo a entrada de Kelvin, anos depois de ter feito aquele lance que dá o título ao Futebol Clube do Porto, num golo contra o Benfica. Aos 56 minutos há um contra-ataque do Futebol Clube do Porto, Corona transporta a bola e faz um passe para André Silva, que este remata para mais uma defesa de Macarize. Jota na esquerda cruza, e André Silva tem um duplo remate. Foi aos 57 minutos em que Macarize faz duas grandes defesas após um duplo remate de André Silva. Aos 60 minutos há o golo do Futebol Clube do Porto por Marcano, é uma bola parada, é um canto, Marcano nem salta, aparece sozinho numa zona proibida e consegue fazer o 3-0. Aos 67 sai Oliver, entra André, e sai Corona e entra Kelvin. Ou seja, Kelvin foi atuar no lado mais à direita onde estava Corona, e André foi ocupar a posição de Oliver no centro do terreno. Até que num espaço de 67 minutos aos 77 há um duplo remate, também há dois remates de André à baliza, e depois aos 77 minutos sai Diogo Jota e entra Rui Pedro. Aqui houve alguma alteração a nível de estrutura, porque Rui Pedro foi-se colar a André Silva, e depois deu para ver nitidamente que Kelvin jogava mais à direita, Herrera no meio, e depois André um pouco mais à esquerda. Aqui dá início ao 4-1-3-2, um com Danilo e depois uma linha 3 com Kelvin, Herrera e André, e na frente Rui Pedro e André Silva. Foi um jogo depois um pouco morno no que diz respeito ao último terço do terreno. O Futebol Clube do Porto vence claramente por 3-0 a equipa do Moreirense, consegue roubar pontos aos seus mais diretos rivais, e foi um bom jogo para a equipa de Nuno Espírito Santo, onde os adeptos também ficaram satisfeitos, aqueles que foram a assistir a um bom espetáculo que o Porto deu ontem à tarde no Dragão.